E eu creio que o Senhor é o Deus que multiplica e recompensa. Por isso que nós oramos, Senhor, os abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem acompanhar essa galera aí. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Só você que está feliz, diga glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo. No livro do Êxodo, capítulo 26. Livro do Êxodo, capítulo de número 26. Tem alguém nos visitando pela primeira ou pela segunda vez? Pode fazer assim com a sua mão. Alguém nos visitando pela primeira ou pela segunda vez? Tem a querida ali, a mãe do Pedro, né? Nos abençoe, querida. Seja bem-vinda. Amém? Pedrão e a Maria ontem celebraram a cerimônia do casamento, né? Foi bênção de Deus. Amém? Depois você dá um abraço neles ali. Amém? E aí está conosco a mamãe dele, de Campo Grande. Amém? Êxodo capítulo 26, versículo 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diga índice. E misericórdia também, né, Lê? Diz a palavra do Senhor: farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura de carmesim. Como os querubins os farás de obra de artífices, e os comprimentos, cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão iguais em medidas. E aqui ele vai dar toda a descrição do tabernáculo. Amém? Eu já falei algumas vezes desse texto, amado. Eu gosto de olhar para esse texto, porque no verso 1, o Senhor traz essa instrução para Moisés, dizendo para que o povo se ajunte para fazer o tabernáculo, para fazer uma obra para o Senhor. Amém? Quantos creem que nós estamos fazendo uma obra para o Senhor nessa cidade? Glória a Deus. Estamos fazendo uma obra para o Senhor nessa cidade, amado. E como sempre foi e sempre será, Deus conta com o seu povo para fazer a obra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus não podia, porque esse tabernáculo, Moisés teve uma visão espiritual. A palavra do Senhor diz lá no livro de Êxodo, que Moisés viu esse tabernáculo espiritualmente no céu. E quando ele viu, a Bíblia diz que Deus o mandou que ele fizesse um tabernáculo terreno, igual ele tinha visto no céu. Então, o tabernáculo de Moisés era uma cópia, era um tipo daquilo que ele já tinha visto no céu, que nós sabemos pelos nossos estudos, e você deve lembrar disso, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu para a terra. Amém? Esse é o tabernáculo. Então, o tabernáculo de Moisés aqui na terra era só uma cópia, mas o tabernáculo original de Deus ainda virá para essa terra, que se chama Nova Jerusalém. Amém? Mas agora, se Deus mostrou, se esse tabernáculo já existe, Deus não podia fazer com que esse tabernáculo aparecesse na terra do nada e aparecesse? Deus não podia, de certa forma, ou alguém orasse e aparecesse? Deus podia fazer, amado. Deus podia fazer qualquer coisa, mas Deus contava com o seu povo. Deus conta com o povo dele para que a obra dele avance. Agora, observe muito bem, eu estava estudando algumas coisas essa semana, e eu estava vendo que todo o princípio de Deus, ele só é para uma coisa. Vou repetir, todo o princípio que Deus estabelece nessa terra só é para uma coisa: para proteger o nosso coração. Quantos creem que dizimar e ofertar é um princípio de Deus? Amém? Agora, para que serve isso? Além de abençoar o reino, além do reino crescer nessa terra, também serve para proteger o nosso coração. Você sabe que na palavra de Deus não tem nenhum texto que fala que o Senhor Jesus nos disputa com o diabo. Você já leu esse texto? Olha, tem uma disputa entre Deus e o diabo pela vida das pessoas. Você já viu isso? Não tem. Agora, na Bíblia tem um texto que diz que Deus disputa o homem com um Deus que não é ele, que se chama Mamon, que é o Deus do dinheiro. Por isso que o próprio Senhor Jesus diz: não podem servir dois senhores, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Então, o que é o Mamon, pastor? Mamon é o Deus do dinheiro, é o Deus que toma o nosso coração. E esse princípio de dizimar e ofertar é para que Deus proteja o nosso coração de todas as astúcias de Mamon. Amém? Então, quando você traz o seu dízimo ao altar, quando você traz a sua oferta, você está dizendo ao mundo espiritual: Mamon não domina o meu coração é dominado pelo Senhor.
Glória a Deus. Mamão não tem vez aqui. O que domina a minha vida é o Senhor. Então nós tiramos da nossa cabeça que Deus quer tirar algo de nós, que Deus, Ele é um Deus que toma algo dos teus filhos, e de forma nenhuma Ele está protegendo o seu coração, porque a palavra do Senhor diz: aonde está o seu coração, aí também está o seu tesouro. Então Ele quer que o seu tesouro, o seu coração esteja pautado nas coisas dEle. É por isso que Ele não aceita te perder ou te deixar ser dominado pelo dinheiro. E o dinheiro, amado, faz as pessoas fazerem tantas coisas, né? As pessoas matam por dinheiro, as pessoas traem por dinheiro, as pessoas fazem loucura pelo dinheiro. E o Senhor não quer que os teus filhos possam viver debaixo desse jugo. Quanto mais tem, mais quer, passa todo mundo para trás, e o negócio é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Deus não quer que nós possamos ser humanos que vivem dessa forma, mas Deus quer um povo unido, que protege o seu coração e que entende o avanço do reino. Amém? Amém, amados? Vou repetir: Deus quer um povo unido, que entende que precisa colocar a mão no arado para que o reino avance. Amado, nós estamos empenhando a nossa vida, todos nós, a fazer algo significativo nesse lugar. Amém? Eu tenho aprendido há muitos e muitos anos, e tenho orado ao Senhor e aprendido que o maior inimigo nosso é a nossa mente. Amém? Nosso maior inimigo é a nossa mente. Você chegará aonde a sua mente chegar primeiro. Glória a Deus. Vou repetir: você vai chegar aonde a sua mente chegar primeiro. Então tudo que nós estamos fazendo para o Senhor, tudo que você está fazendo para o Senhor é algo grande. Glória a Deus. Então não se deixe levar pela mediocridade, não se deixe levar pelas coisas insignificantes, mas deixe o Senhor usar a sua vida para coisas grandiosas. Amém? Essa cidade merece o seu melhor. Glória a Deus. Esse lugar merece o seu melhor, e principalmente o nosso Deus merece o nosso melhor. Você pode se pôr em pé em nome de Jesus? Você que trouxe aí o seu dízimo. Pastor, o que é dízimo? Se você ainda não sabe, é 10% de tudo aquilo que passa na sua mão. Amém? Glória a Deus. Tem muita gente, e eu não falo isso para atingir ninguém de forma nenhuma, eu nem sei quem são as pessoas, os valores. Não posso falar que eu sei de tudo, mas não sei. Então isso não é para atingir ninguém. Mas existem muitas pessoas que tentam enganar Deus. Tem pessoas que talvez o dízimo dela é 200, ela dá 50 e acha que está dizimando. Tem pessoas que acham que talvez o dízimo dela é 1000, ela dá 300, 400 e acha que está dizimando. Amado, você pode tentar enganar as pessoas, você pode até tentar enganar a tesoureira ou o pastor, mas Deus jamais enganamos. Amém? Isso não é dízimo, o Senhor não aceita. Glória a Deus. Deus aceita a totalidade da nossa gratidão. Glória a Deus. Então o dízimo é 10%, isso é inegociável. A oferta é aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Então saia do seu lugar, você que trouxe aí o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você vai vir até o gasofilaço. Você que queira fazer via Pix, você vai vir aqui atrás de mim. Te damos honra, te damos glória, seu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, seu é o poder, para sempre, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sinto o Senhor nesse lugar, amado. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, recebe todos os nossos dízimos, recebe todas as nossas ofertas. Nós começamos um novo mês, papai, há dias atrás, e é o último mês do ano de 2022. Meu Deus, a minha oração é que o Teu Espírito Santo nos desperte para fazer a cada dia o nosso melhor. Que o Teu Espírito Santo nos desperte para Te obedecer, para que o Teu Espírito Santo desperte o Teu povo para uma fidelidade. Talvez esse ano todo venha se arrastando, e
e o teu povo ainda tem essa dificuldade, meu Deus, a minha oração é que o Senhor os visite e traga a eles, Senhor, o entendimento do que é a fidelidade. Traga a eles o entendimento dessa obra que o Senhor está fazendo nesse lugar. Traga a eles o entendimento, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor vai fazer através da vida de cada um. Porque assim como o Senhor manda que Moisés construa um tabernáculo e chame o povo para contribuição, assim também o Senhor nos chama nessa noite para contribuição, para fazermos uma grande obra para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, e essa cidade, esse estado, verá a glória do Senhor que está sendo manifesta nesse lugar, em nome de Jesus. Por isso consagramos a Ti todos os dízimos, todas as ofertas, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu amado, minha amada de Jesus, amém. Quantos creem que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite? Então abra sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18, quem achou já vai dizendo um amém bem forte, um glória a Deus, eu vou esperar todos abrirem. Os irmãos aqui lembram que há algumas semanas atrás, nós começamos aqui uma série de estudo, uma série de exposição da palavra do Senhor, de mensagens expositivas. Essas mensagens que Deus vem colocando ao meu coração, são mensagens que falam a respeito da igreja do Senhor, no livro de Apocalipse, que nós entendemos e já compreendemos, que é os tempos da igreja nessa terra, desde a ascensão de Cristo, até a sua volta gloriosa pós-tribulação. Nós também entendemos que cada igreja dessa marca uma época, marca uma situação, e que Deus não falou somente para esse povo ou para essas igrejas, mas também através dela fala conosco, amém? Nós também compreendemos que os 7 na Bíblia, os 7 nas Escrituras falam de perfeição, falam de completude, falam de totalidade. Então nós também estamos englobados ou encaixados, em cada mensagem que Deus traz de orientação para nós nessa noite e através das tuas Escrituras, amém, amados? Então semana passada nós demos uma pequena pausa, porque era um momento todo especial nosso aqui, mas agora vamos voltar e vamos falar sobre a igreja de Tiatira, amém? Fecha os teus olhos, vamos orar primeiro. Pai, fale conosco assim como o Senhor já está falando. Senhor, nós queremos compreender o teu Espírito por detrás de cada palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá a interpretação, nos dá a orientação, e fale, Senhor, ao coração de cada um, de uma maneira personalizada nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu meditava na tarde nessa palavra, e o meu coração muito se encheu de temor, e eu quero que o Espírito Santo faça a mesma coisa com você nessa noite. Por isso diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleraste uma mulher que se chama Jezabel, ou a mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos aos ídolos, a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para se arrependerem. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação aos que com ela a adulteram. Caso não se arrependam, as obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não a conhecem, como eles dizem as coisas
profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Repita comigo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala conosco nessa noite, amém, queridos? O Espírito Santo traz uma palavra, ao mesmo tempo de confronto, ao mesmo tempo de direção, e ao mesmo tempo de aprendizado. O Espírito Santo traz ao nosso coração nessa noite, uma palavra de direcionamento. Porque quando nós olhamos para a igreja de Tiatira, aqui há algumas curiosidades, amado. Porque a igreja de Tiatira, das igrejas do Apocalipse, ou das igrejas da Ásia, porque eu não sei se vocês sabem, eu não sei se já falei isso aqui, essas 7 igrejas, elas se situavam na região da Ásia Menor. Hoje, essa região pertence à Turquia. Existe essa mesma região, que antes pertencia à Ásia Menor, agora pertence à Turquia. Ou seja, essas igrejas que se situavam na Ásia, de todas essas igrejas que falamos sobre Éfeso, falamos sobre Esmirna e falamos sobre Pérgamo. Todas essas igrejas, elas tinham as suas relevâncias, por causa das suas cidades, por causa de tudo aquilo que as cidades eram, cidades marítimas, onde todo o povo passava por ali. Então eram cidades muito ricas. E dessas cidades nós encontramos a igreja que situava em Tiatira, que dentre essas cidades, ou dentre essas igrejas, era a mais insignificante, ou a menor. Era a igreja que estava situada em um menor lugar, em um lugar de menos expressão, de menos magnitude. Era um lugar onde não tinha a beleza que tinha Éfeso, que tinha Esmirna, que tinha Pérgamo. Era uma cidade normal, era uma cidade comum, era uma cidade que tinha a sua importância, mas não era a importância que as outras tinham. Quem está comigo diz amém. E o que mais interessante é que nessa cidade, que de certa forma era menor, de certa forma não tinha todo o esplendor das outras, é aonde Jesus pede para que o apóstolo João escreve a sua maior carta. Se você ler as 7 cartas, como nós estamos lendo, estamos na 4ª, você vai ver que essa aqui é a maior carta de todas as 7. E como tem essa impressão, Jesus aqui ele traz uma palavra, dizendo para esse povo o que eles faziam de bom, e trazendo para esse povo também o que eles faziam de ruim. E o interessante, amado, é que essa igreja, ela tem uma menção também no livro de Atos dos Apóstolos. Nós sabemos como talvez essa igreja surgiu, porque olha que interessante, e isso aqui é a título de curiosidade para que você possa aprender um pouco. No capítulo de número 16, não precisa abrir, do livro de Atos, tem a menção de uma mulher, porque o que tinha nessa cidade? Nessa cidade, como não tinha, ela tinha um comércio muito pujante, o comércio de púrpura, o comércio de lã, o comércio de ouro, de prata. Ela estava ali, e todo o povo que passava da Ásia para a Europa tinha que passar por ela, e da Europa para a Ásia tinha que passar por ela. Então ela tinha o seu comércio muito pujante. E nós sabemos de uma mulher que fazia alusão a essa cidade. Você lembra de uma mulher chamada Lídia? Lembra disso? Lídia, no capítulo 16 do livro de Atos, a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo chega numa cidade chamada Filipos, perto da Macedônia, ou na Macedônia. Quando o apóstolo Paulo chega ali, a Bíblia diz que ele tem vontade de orar na beira do rio. Quando ele vai na beira do rio, diz a palavra do Senhor que ele encontra algumas mulheres. Dentre elas tinha uma mulher chamada Lídia. E o texto diz, no versículo 11, 12 e 13 do livro de Atos, do capítulo 16, diz assim: chegando Paulo até a praia, encontrou-se com uma mulher chamada Lídia, natural de Tiatira. Então todos os estudiosos convêm que essa mulher, essa Lídia, foi a primeira mulher que se converteu na Europa, da Ásia.
E essa mulher convertida voltou até a sua cidade de origem e plantou essa igreja. Interessante, sim ou não? Você vê no que Deus faz? Às vezes Ele tira-nos de um lugar e leva para outro, para fazer aquilo que Ele precisa fazer, para nos trazer talvez para o mesmo lugar, para fazer uma outra obra que Ele quer. Então às vezes Deus está te tirando de um lugar, está te levando para outro, e você não entende, você até não quer ir, mas Deus está falando, eu estou te tirando daqui, estou te levando para lá, porque eu quero trabalhar algo na sua vida, para depois trazer você para cá, ou para qualquer outro lugar, preparada ou preparado. Quem está entendendo diz amém. Amado, eu já fui para tantos lugares que eu não queria, eu já estive em tantos lugares que eu não queria, mas ali naquele meio eu entendia que tinha algo de Deus para ser feito na minha vida, e tinha algo de Deus para ser feito na minha história. Assim Deus está fazendo em nosso meio, no nome de Jesus. Então olha para o irmão que está do seu lado para ele: você não está aqui por acaso. Diga, você está aqui para um propósito. Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Aleluia! Então observe bem, antes de eu entrar na mensagem, nesse lugar, o que acontecia, pastor? Tinha ali um pessoal que se reunia para o comércio. Então se tinha comércio de púrpura, se tinha comércio de ouro, se tinha comércio de lã, todos esses lugares eram separados por agremiações, ou que eles chamavam de grêmio. O que era isso? O povo que mexia com ouro para um lado, o povo que mexia, então tinha como se fosse um sindicato, diga misericórdia, mas como se fosse um sindicato, onde todo o povo que fazia determinado tipo de coisa se reunia dentro do seu contexto, dentro daquela situação que fazia. E ali, amado, tinha um problema. Qual era o problema? Que cada agremiação tinha que adorar o Deus daquela agremiação. Era uma cultura em Tiatira, ou seja, cada agremiação que vendia qualquer tipo de coisa, eles tinham que adorar um Deus, um demônio, que de certa forma era o Deus daquela agremiação. Então aqui nós temos um grande problema, sabe por quê? Porque os crentes que pertenciam a essa igreja, que pertenciam a esse lugar, não conseguiam trabalhar, não conseguiam vender. Por quê? Porque tinha essas agremiações e eles não queriam se entregar aos falsos deuses. Mas como todo lugar e como todas as situações, o ser humano é corruptível, algumas pessoas estavam se corrompendo. Algumas pessoas estavam esquecendo do real valor do Evangelho, da real situação onde Jesus morreu em uma cruz para perdão dos nossos pecados, e se entregando por amor ao dinheiro, por amor aos bens, por amor à riqueza. Então eu quero colocar algumas coisas sobre o seu coração, porque hoje é o dia da ceia. Volta comigo para Apocalipse capítulo 2, versículo de número 18. Até aqui você me entendeu? Diz amém. Então eu quero ler cada versículo e expor cada situação para você. Amém, amados? Versículo de número 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas ou estas palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama, repita comigo, os olhos do Senhor são como chama de fogo. De novo, os olhos do Senhor são como chama, mais uma vez para ficar gravado, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. A primeira coisa que eu aprendo com essa igreja, amado, é que aqui o Senhor era o Deus que via dentro da igreja. O Senhor a apreciava. Os olhos dele, como chamas de fogo, é os olhos que vê todas as coisas. Aqui o Senhor Jesus está nos dizendo: Paulo, escreve para essa igreja, fala para esse povo que os meus olhos são como olhos de chama de fogo, que vê todas as coisas e nada passa despercebido perante os olhos dele. Talvez, amado, nós nos encontramos em situações que ou que parece a nós que o Senhor não está nos vendo, ou que talvez as pessoas estão fazendo mal para nós. Eu quero dizer para você que o Senhor, a Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo, ou seja, ele vê todas as coisas. Ele é o único capaz de olhar para nós e não só ver a nossa figura externa, mas olhar o que tem dentro do nosso coração.
O Senhor é o Deus que esquadrinha, meu amado. Se você está aqui nessa noite, como eu já disse, quando eu estava fazendo o dízimo, você pode talvez mostrar uma pessoa para o pastor, mostrar uma pessoa para os irmãos, você pode fazer qualquer coisa e talvez você pode até ludibriar muitos de nós, mas eu quero dizer algo para você: o Senhor é o Deus que vê todas as coisas, e Ele está olhando lá dentro, amado. E às vezes Ele olha para nós e vê coisas que ninguém consegue ver. Porque se Ele olha dentro do meu coração, Ele vê que até as minhas intenções daquilo que faço, por que faço. Amém, amados? Porque não é aquilo que faço, eu sempre estou falando isso aqui para vocês e toco nessa tecla. Não é aquilo que faço, é como faço. E por que estou fazendo e para quem faço. Eu posso estar aqui nessa noite pregando a vocês porque eu amo o dinheiro, porque eu amo estar aqui na frente. Eu posso estar aqui nessa noite porque de certa forma eu gosto do púlpito, eu gosto do altar. Mas eu posso talvez enganar muitos aqui, mas o único que eu não posso jamais enganar é o Senhor Jesus, porque os olhos dele são como chamas de fogo. Talvez você está aqui nessa noite e você até parece uma pessoa perante a igreja, até parece uma pessoa perante o povo, mas eu quero dizer para você, você não está enganando a nós, você não está enganando, você talvez pode estar enganando a nós, perdão, mas não pode enganar o Senhor. Diga para o Senhor, cuidado, diga para o irmão que está do seu lado, cuidado, hein, irmão. Ó, os olhão dele dentro de você, ó. Hein? Aqui dentro, glória a Deus, aleluia, louvado Senhor. Mas lá fora, misericórdia. E o Senhor está falando, eu estou vendo lá dentro. Aqui eu estou trabalhando para o Senhor, eu estou fazendo as coisas. Mas sabe por quê? Somente porque eu gosto do glamour, eu só gosto do holofote das pessoas. E o Senhor está, ó, qual é a intenção que você está fazendo? O Senhor é o Deus que tem olhos como chama de fogo. Será que eu estou sendo fiel? Será qual a intenção do meu coração? Dentro dessa igreja existia 3 grupos de pessoas. Quantos grupos? 3. Quais são os grupos? Os infiéis, os que toleravam ensinos maus e os que envolviam com coisas que o Senhor não agradava. E o Senhor está falando, os olhos dele estão vendo todas as coisas. Eu aprendo aqui também nessa noite, amado, que essa igreja, versículo de número 18, pode deixar para mim fazer um favor, Alex? Versículo de número 18, se o Senhor é o Deus que tem olhos como chama de fogo, se o Senhor é o Deus que olha e esquadrinha o meu coração, a minha vida, Ele consegue olhar para dentro de mim e ver tudo em mim, Ele consegue olhar para dentro de mim, não só essa mensagem que ministro a vocês, mas qual é a intenção dessa mensagem que ministro, Ele consegue ver todas essas coisas, Ele também traz um alerta para essa igreja e também para nós essa noite. Qual é a alerta, pastor? Olha só, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas são as palavras de Deus, cujos olhos, filho de Deus, perdão, cujos olhos são como chama de fogo e os seus pés como bronze reluzente. Versículo 19: conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, o seu serviço e sua perseverança, e sei que está fazendo mais agora do que no princípio. Versículo 20: no entanto, diga, no entanto, tenho porém contra você, que tolera aos ensinos de Jezabel. Deus está falando que Ele olha para dentro dessa igreja. Agora Ele viu, Ele tem um raio-x dessa igreja, Ele tem todo um panorama, Ele tem toda uma situação bem desenhada. E Ele diz para essa igreja: não, vocês são pessoas boas. Dentro dessa igreja tem pessoas legais. Dentro dessa igreja tem uma situação legal. Essa igreja até está crescendo. Agora, observe algo, Ele está dizendo para essa igreja: vocês crescem, vocês se esforçam, mas tem um problema aí. Tem um problema no meio de vocês. Vocês estão crescendo, vocês estão avançando, mas tem contra vocês. Alguns de vocês estão tolerando os ensinos de Jezabel. Ele diz: dentro de vocês, dentro dessa igreja, que eu já passei os olhos, já estou vendo tudo. Dentro dessa igreja tem pessoas que estão perseverando, tem pessoas que estão avançando, mas tem pessoas aí dentro que têm tolerado os ensinos de Jezabel. Quem lembra de Jezabel na Bíblia? Quem lembra de Jezabel na Bíblia? Elias,
confronta Jezabel, que leva todo o povo à prostituição, à idolatria a outros deuses. E quando a Bíblia traz os ensinos de Jezabel, aqui no livro de Apocalipse, ele está trazendo uma situação, porque ele fala de uma mulher que ele relaciona com Jezabel. Entenda bem, essa mulher de Apocalipse não era Jezabel, mas aqui o escritor, aqui João, ao mando do Senhor Jesus, associa ela. Por quê? Pelo seu ensino. Qual era o ensino? Olha que loucura, meu amado. Qual era o ensino? Você não pode rejeitar as coisas do diabo sem antes provar delas. Diga, misericórdia, Senhor. Você não pode combater as coisas do mundo sem antes se envolver com as coisas do mundo. Os ensinos de Jezabel, o ensino dessa mulher, diz a palavra do Senhor, era uma mulher que se colocou no meio da igreja dizendo que era profetisa do Senhor. E o Senhor está agora rejeitando essa igreja, dizendo para essa igreja: vocês estão tolerando o ensino dessa mulher, dessa Jezabel. Ela se levanta no meio de vocês e vocês toleram. Está faltando para essa igreja, sabe o que, meu amado? Maturidade. Repita comigo: toda vez que falta maturidade, eu me envolvo com as coisas que não era para me envolver. Olha o que o apóstolo Paulo diz: quando eu era criança, eu falava como criança, eu me comportava como criança, mas depois eu me tornei homem. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, meu amado, para uma igreja. Ele diz o seguinte: eu já estava no tempo de entregar a vocês um alimento sólido, quer dizer, algo com mais consistência, algo mais profundo. Mas sabe por que eu não faço isso? Porque vocês ainda estão na condição de leite. Agora, o que é na condição de leite? Você há de convir comigo que leite se relaciona a amamentar criança, a alimentar crianças. E nós já não estamos mais na idade de criança, meus amados. Agora, o que me faz entender que o Senhor está falando para essa igreja e eles eram criança na fé? Por quê? Porque se levanta uma mulher com o ensino totalmente distorcido e eles caem. Agora, repita comigo: por que, pastor, que eles caem? Porque não tem conhecimento. Agora, como eu vou ter conhecimento se eu não busco? Como eu vou crescer se eu não me dedico? Todo mundo que vem falando que tem palavra de Deus vai falar o meu coração, porque eu não conheço. Eu sou leigo. Quem está me entendendo diz amém. O problema disso, amado, é que cada dia que passa, cada dia que os dias passam, que os meses passam, que os anos vão passando, vai ficando cada dia pior. E a Bíblia diz que chegará um tempo que até a palavra de Deus, a verdadeira palavra, vai dar comichão nos ouvidos, porque muitos falsos profetas virão no nome do Senhor. E sabe o que acontecia nessa igreja, no meio desse povo? Se lá no capítulo 1, quando o Senhor fala da igreja de Éfeso, diz que eles não toleravam os falsos apóstolos, e aqui eles toleram, diz a palavra do Senhor, que chegará um tempo aonde o povo vai se infiltrar no meio da igreja, pregando ensinos totalmente distorcidos. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: será que se isso acontecer em nosso meio, você vai cair nisso? Será que se amanhã se colocar um profeta, uma profetisa em nosso meio, com os ensinos totalmente distorcidos das escrituras, só porque essa pessoa fala que é homem de Deus, mulher de Deus, você vai cair nisso? A palavra do Senhor diz, e eu não falo contra, pelo contrário, eu creio nas profecias, amém? Mas a palavra do Senhor diz que nós, como homens e mulheres de Deus, temos que provar a profecia. Nós temos que provar para ver se essa palavra vem do Senhor. E eu me lembro um dia, eu quero fazer até uma brincadeira, mas é uma história verídica, que tinha uma pessoa no meio da igreja, e o profeta estava ministrando. E essa pessoa estava passando por um processo de conversão. Ele estava deixando o homossexualismo, mas ainda estava cheio de cabelo comprido, estava cheio da parafernália. Era um camarada que estava precisando passar esse período. E ali o profeta disse que estava ali cheio de Deus, e começou a olhar no meio da igreja, e chegou até essa pessoa, e disse para essa pessoa: irmã, Deus fala ao meu coração, que você vai gerar um filho. Aí o irmão, que foi confundido com o irmão, olha para o profeta e fala: pastor, mas pastor, eu não tenho útero. O profeta diz: então receba agora. 10 minutos você vai entender, já. Ele achou que isso fosse um problema físico.
irmão estava falando, irmão, pastor, eu não sou mulher, não tem como gerar. Mas era um profeta de Deus. Amado, na maioria das vezes hoje, escute-me em nome de Jesus, talvez você vai associar na sua cabeça. Na maioria das vezes que vem pessoas falando que são profeta de Deus e vem falar conosco, eu já vi isso, e vocês vão ver, vem muitas pessoas aqui. Esses dias teve aqui um homem de Deus, Cássio, que eu não conhecia, mas era um homem de Deus, cheio de referência, mas eu já cansei de ver, eu gosto de estar pertinho, porque quanto mais eu conheço a ovelha, mais eu quero ver qual é a profecia que vai sair dali. E eu fico pertinho para escutar, para ver. Bom, peraí, é a ovelha que o Senhor confiou ao meu pastoreio. Vamos ver se não tem uma palavra distorcida. Mas a maioria das pessoas que vão receber uma palavra profética começam a chorar e se escabelar. E se você perguntar depois, essa pessoa vai falar, eu não lembro o que ele falou. Mas é de Deus. E a pessoa vai, de certa forma, se deixando levar. Quem está me entendendo diz amém. Então observe, amado, Deus nos chama para um tempo de maturidade. Deus nos chama e fala para essa igreja, vocês toleram o ensino de Jezabel, e nós não devemos tolerar. Vocês devem repreender em nome de Jesus. Irmã, isso não é palavra de Deus para a minha vida. Irmão, isso não é palavra de Deus para a minha vida, porque eu ando em conformidade com a palavra de Deus, e tudo que Deus fala ao nosso respeito precisa estar em conformidade à palavra de Deus. Amém? Deus jamais, amado, vai sair da sua palavra para falar algo para alguém. Tudo que Deus vai falar precisa estar pautado na sua palavra. Quem está me entendendo diz amém. Então essa igreja era uma igreja que tolerava os ensinos de Jezabel. E uma outra situação, versículo 19. Olha comigo, não saia de Apocalipse. Pode ir para o versículo 20, fazendo favor. No entanto, contra vocês tenho isso, que vocês toleram aquela mulher que se diz profetiza, olha só, que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Por quê? Vocês podem se perverter, vocês podem ir para o mundo, vocês podem fazer tudo, porque quanto mais vocês fazem isso, mais armas vocês vão ter contra o diabo. Olha que ensino do inferno, mano. E ela traz que eles comem alimento sacrificado aos ídolos, versículo 21. Dê-lhe tempo, olha só, dê-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Versículo 22. Por isso, vou fazer adoecer e vou trazer grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, e a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Olha só, olha a palavra de Deus, como essa palavra é dura, amado. Ele está dizendo, eu conheço vocês, eu conheço o meio de vocês, eu já fiz um panorama, agora eu estou dizendo a vocês que vocês estão tolerando Jezabel. Agora ele está dizendo, tudo isso está acontecendo, e ele traz uma palavra para essa igreja, assim como ele traz uma palavra para nós nessa noite. Ele é o Deus que é misericordioso, amém? Olha o que ele está dizendo, eu dou tempo para vocês se arrependerem. Amado, não é da intenção de Deus, e eu repito isso, não é da intenção de Deus que ninguém padeça e que ninguém vá para o inferno. Glória a Deus. Vou repetir, a vontade de Deus é salvar todos nós. Glória a Deus. A vontade de Deus é salvar. Agora sabe qual é o maior problema? Nós estamos acostumando demais com esse mundo e com as coisas desse mundo, e não estamos nos despertar para a verdade. E a Bíblia está nos trazendo essa orientação, que o povo estava praticando cada vez mais a imoralidade, está cada vez mais pecando contra Deus, e Deus está dizendo, eu estou dando tempo para vocês se arrepender. E nessa noite Ele está dando para muitos de nós tempo para o arrependimento. Amém, amados? Eu sei que talvez essa palavra é meia dura, mas ela é de Deus para o nosso coração. Porque Deus, Ele olha para nós, e se Ele está vendo cada um de nós, Ele está falando para mim e para você, eu estou dando tempo para vocês se arrependerem. E olha só, olha o que Ele diz, se vocês não se arrependerem, colocarei vocês de cama. Quer dizer, eu vou pesar a minha mão sobre vocês, mas não é porque Deus tem raiva, é porque Deus nos ama, e antes de irmos para o inferno, Ele prefere você doente, mas servindo a Ele.
Se preciso for, olha o que o texto está dizendo, eu vou pesar a mão sobre vocês, vou colocar vocês de cama, vou estraçalhar vocês, sabe por quê? Por amor. E a Bíblia diz que Ele corrige e disciplina o filho que ama. Por isso que Ele está dizendo no texto, filho, filha, se arrepende dos seus pecados, se arrepende da sua imoralidade, se arrepende de tudo aquilo que você tem feito contra a minha palavra. Você está no meio do meu povo, você está na igreja, mas você não se arrepende. Quer dizer, se você não se arrepender, olha o que ele está dizendo, aí sim, eu vou ter que tomar uma decisão ainda mais drástica. Aí eu vou ter que entregar vocês para Satanás. Amado, a pior coisa do ser humano, a pior coisa que podemos viver, a pior coisa que podemos viver é Deus nos entregar a nossa própria sorte. Vou repetir, a pior coisa que podemos viver é Deus nos entregar na nossa própria sorte. Nós somos como um sopro, que somos sustentados por Deus. Quem crê nisso diz amém. Agora, se Deus tira a sua mão e diz, tá bom, viva a sua vida, amado, nós estamos perdidos. É por isso que nessa noite ele fala para essa igreja de Tiatira. E essa igreja de Tiatira marca um tempo. Qual o tempo, pastor? Nós falamos sobre a igreja de Éfeso, que era a igreja desejada. Lembram disso? Diz amém. Nós falamos sobre a igreja de Esmirna, que era uma igreja em qual o Senhor a desejava, em qual o Senhor agora está passando para um outro nível, que é a igreja que está se corrompendo. Amém? E agora a igreja de Pérgamo, que foi a igreja que nós falamos no culto retrasado, era a igreja que estava casada com o mundo, fazendo as coisas do mundo. E a igreja de Tiatira, pastor, é a igreja que estava totalmente perdida. Era a igreja que agora deixou Jesus do centro e deixou agora a viver na sua própria sorte. É a igreja que abandona a centralidade de Jesus e o amor de Jesus para viver os prazeres do mundo. Diga, misericórdia, Senhor. Meu amado, o Senhor nos traz nessa noite para olhar para dentro de nós e ver qual é a vida que você está vivendo. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, irmão, qual é a vida que você está vivendo? Ele traz uma disciplina para salvá-lo. Ele diz para que as pessoas se arrependam, para que senão vão para o inferno. E ele também nos traz uma situação e dizendo, até o Deus de graça é o Deus que um dia ficará sem graça. Você já viu essa pregação que tem por aí? Deus é graça. Já viu isso? Deus é cheio de graça. Deus, ele não faz nada com ninguém não, porque esse tempo Deus é amor. Você é a fofurinha de Jesus. Você é a coisinha mais linda de Jesus. Pode pecar à vontade. O Senhor ama você do jeito que você é. Amado, o Senhor ama o pecador, mas porém rejeita o pecado. Vou repetir, o Senhor ama o pecador, porém rejeita o pecado. Então ele diz assim, pecador, você venha até mim, mas se arrependa dos seus pecados para viver uma nova vida. Por quê? Porque Deus está dando graça, Deus derrama graça, mas um dia ficará sem graça. E vai todo mundo ter que dar conta diante do Senhor. Amém? E eu quero encerrar esse sermão para partirmos para a ceia, dizendo de um quarto e último ponto. Versículo de número 22. Por isso, quem está comigo aí diz amém. Quem está sendo abençoado diz aleluia. Por isso, vou fazê-los adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um segundo as vossas obras. Amado, olha para o irmão que está do seu lado com muito amor, diz para ele assim, ó, vale a pena ser fiel. Diga para ele, vale a pena amar Jesus, vale a pena servir a Jesus, vale a pena ser fiel, amado. O Senhor está dizendo para nós, para essa igreja, se vocês decidirem rejeitar os ensinos de Jezabel, se vocês decidirem rejeitar as coisas desse mundo e permanecerem fiéis até o fim,
eu vou recompensar a vocês. Se vendem uma situação por aí que está na igreja é ser cafona. Se vende uma situação por aí que está na igreja é fanatismo. Fanatismo religioso. Amado, eu prefiro ser fanático, apaixonado pelo Senhor, do que queimar no fogo do inferno. Amém? Eu prefiro ser chamado de fanático, eu prefiro ser chamado de apaixonado, eu prefiro ser chamado de qualquer outra coisa que atribui-se ao Senhor do que queimar no inferno, porque tudo aquilo que você vê aí fora, e eu já falei várias vezes sobre isso, é momentâneo, é paliativo, vai acabar. E o Senhor diz, aquele que se esforça até o fim, quer dizer, aquele que não se corrompe, aquele que não se entrega aos prazeres desse mundo, às coisas profanas, aquele que não se deixa levar, todos esses aí vão permanecer fiel e vão chegar diante de mim e vão ser recompensados. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus, glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo de número 8. O Espírito do Senhor está nesse lugar, amém, queridos? Aleluia! Olha só, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Vamos juntos? Bem-aventurado. Não tem como ver a Deus com o coração corrompido. Não tem como ver a Deus com o coração pautado nas coisas do mundo. Não tem como ver a Deus, só verá a Deus aqueles que têm um coração puro. Isso fala de uma pureza, de uma sensibilidade, a rejeição do pecado, a rejeição das coisas desse mundo. Toda a história, amado, só obtiveram vitórias e conquistas aqueles que não se entregaram ao sistema e não se entregaram às coisas desse mundo. A Bíblia diz que o Senhor achou Noé fiel em meio a uma geração corrompida. A Bíblia diz que Daniel morou dentro da Babilônia, mas diz o texto, decidiu Daniel no seu coração não se corromper. A Bíblia fala que o Senhor Jesus habitou nessa terra. Ah, pastor, mas Jesus era Deus, mas habitou nessa terra como homem. E mesmo assim, não se entregou ao pecado. Então, amado, o Senhor nos traz nessa noite dizendo, sem santidade, ninguém verá a Deus. O diabo tem uma estratégia, e a estratégia dele está bem fundamentada para esse tempo. A estratégia do diabo, primeiramente, é força, é contra-atacar a igreja, e você já tem visto isso acontecer por aí, amém? Ele tenta com força, ele tenta à força, mas ele sabe que ele não vai conseguir. Aí ele tenta uma segunda situação, que nós já falamos sobre isso. Ele tenta contaminar a igreja com a heresia, com os ensinos errados das escrituras. Não conseguindo, ele tenta o seu terceiro ponto. E cada vez que os dias vão passando, você vai lembrar dessa mensagem. Ele tenta fazer com que as pessoas se corrompem com a grande Babilônia, sejam seduzidos, em qual a igreja e o mundo é a mesma coisa. As coisas que se praticam lá fora e que se praticam aqui dentro é a mesma coisa. O Senhor está nos dizendo, eu te chamei para ser diferente. Amém? Eu te chamei para viver a diferença. Por isso que quando o Senhor Jesus tocou no seu coração, no meu coração, para que você pudesse entregar a sua vida para Ele, essa vida já não pertence mais a você. Amém? Vou repetir, quando você entrega a sua vida para Jesus, essa vida já não pertence mais a você, mas agora ela tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus, e é Ele que conduz, é Ele que direciona, e é Ele que está dizendo, meu filho, minha filha, eu vou recompensar cada esforço de vocês. Pastor, mas está tão difícil vir para a igreja, está tão difícil permanecer fiel, está tão difícil, pastor, rejeitar essas coisas, está tão difícil. Deus está dizendo, aguenta firme, porque vai chegar o tempo que eu vou te recompensar. Não existe recompensa sem esforço, meu amado. Amém? Você já viu recompensa sem esforço? Não existe. É por isso que ele diz, esforça-te até o fim, e eu vou lhe dar. Amado, isso aqui é lindo demais.
mas eu precisava pelo menos umas 3 horas para ministrar sobre isso. Mas só quero dizer para você que ele está dizendo: esforça-te. Põe no versículo 23 para a gente encerrar, Alex, fazendo um favor. Olha o que ele está dizendo: esforça-te. Olha só, versículo 26 e 27, perdão, 26 e 27. Apocalipse 2, 26 e 27, você colocou Mateus. Isso. Olha só, aquele que vencer, quer dizer, aquele que chegar até o fim, na linha de chegada, passou, já lembra daquelas corridas? Passou na linha de chegada, glória a Deus, venci. E o que o Senhor está dizendo? Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu vou dar autoridade sobre as nações. Ele as governará e com cetro de ferro as despedaçará como um vaso de barro. 28. E lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. O que ele está dizendo? Eu vou te chamar para uma posição de governo. Quando o Senhor Jesus estabeleceu o seu governo, que nós chamamos de reino milenar, lembra disso? Quando o Senhor Jesus for reinar nessa terra durante 1000 anos, somente aqueles que se esforçaram até o fim, que não entregaram a sua vida às paixões desse mundo, que não desistiram, somente esses vão chegar diante do Senhor e vão ser recompensados. E a Bíblia diz que nós vamos reger essa terra, essa mesma terra, com a vara de ferro, e cada um vai receber segundo os seus feitos aqui na terra, e você vai governar. Ah, amado, imagina e fala assim: você vai governar sobre o estado do Mato Grosso do Sul, sobre 7 quedas, e o povo que te fez raiva tiver tudo aqui. Meu Deus. Brincadeira, se coloque em pé, meu amado. Oh, Espírito Santo. Rebastu querebashiri ande calamanaias. Oh, Senhor. O tema dessa mensagem, o tema dessa reflexão nessa noite, dessa exposição, é a igreja que o Senhor olha para dentro dela. O Senhor está olhando para dentro de nós nessa noite, amém, amados? O Senhor está olhando não com um olhar qualquer, mas um olhar investigador. É esse olhar que não passa nada passa despercebido. Por isso que é o tempo de nos arrependermos, é o tempo de nos entregar. Talvez nós estamos vivendo uma vida de engano. Eu não estou dizendo isso para te expor, mas estou dizendo isso porque o Espírito Santo quer trazer a luz dentro do meu coração e dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque Ele tem uma obra nova para a nossa vida. O tempo do fim se aproxima e o tempo do arrependimento precisa chegar. Vou repetir. O tempo do fim se aproxima e o tempo do arrependimento precisa chegar nas nossas vidas. Precisa do tempo da humilhação. O tempo de entender que as coisas que vamos viver diante de Deus é muito maior e muito melhores do que aquelas que vivemos no mundo. Ah, amado, nesse mundo aí as pessoas podem bater nas suas costas, falar que você é bom, falar que você é belezura, que você é maravilha, que a sua amizade é o suprassumo do negócio, que você é uma pessoa tão especial, que você é tudo isso. O mundo pode dizer tudo isso, mas tudo isso é enganação. Tudo isso é enganação do diabo para deturpar as coisas de Deus. E eu venho como profeta do Senhor nessa noite para dizer para você, amado, o Senhor tem muito mais para te dar. Vou repetir, o Senhor tem muito mais para nos dar. O Senhor tem muito mais para entregar para a sua igreja. Nada que você viva aí fora, nenhum prazer que você vive aí fora, nenhum desses prazeres pode sobrepor ou pode se equivaler ao prazer de chegar diante do Senhor e ouvir dele: meu filho, minha filha, obrigado por você ter sido fiel. Você vai ser recompensada, você vai ser recompensado. Por isso, meu irmão, nós vamos estar cantando um louvor aqui. Eu quero que você ore aí no seu lugar. Eu quero que você rasgue o seu coração diante dele, diante dessa exposição das Escrituras. Quem é você dentro da igreja? Você é aquela pessoa que está sendo levada a esses ensinos malignos? Você é aquelas pessoas que têm tolerado essas situações que têm acontecido? Você é aquela pessoa que faz vista grossa? Ou você é aquela pessoa que anda debaixo da fidelidade para com o Senhor
você. Hoje à tarde eu me perguntava: quem sou eu? Quem sou eu no meio da igreja, amado? Porque esse raio-x, esse olhar como chama de fogo, está passando aqui nessa noite. Ele está passando não para apontar o dedo para você, não para expor você, mas ele está passando por aqui para olhar profundamente cada um de nós, lá dentro do seu coração, da sua mente, das suas emoções. Ele está olhando lá dentro. E há o tempo chamado hoje, que o Senhor nos chama para nos arrepender. Essa igreja que estava totalmente casada com o mundo, totalmente pervertida, é a igreja que o Senhor chama: ei, vocês já perseveraram, vocês têm avançado, então é tempo de se levantar. Ore ao Senhor, meu amado. Nós já vamos participar da ceia, então ore a Ele. Ore a Ele. Coloque a sua vida, não para o seu vizinho, nem para o irmão que está do seu lado, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o pastor, mas para Deus. Diga para Ele o quanto que você tem sido negligente, o quanto você tem pensado em qualquer outras coisas, menos nas coisas dele. Diga para Ele, peça perdão, porque Ele... A palavra dele diz: dei o tempo para que se arrependesse. Porque se arrepender, eu ainda tenho algo novo para fazer. Agora, se não, isso aqui não é para causar medo em você, mas o texto diz: se não, eu vou vir até eles e vou pesar a mão sobre eles. Seu coração, meu amado. Abra o seu coração, minha amada. Ele está te ouvindo, Ele está te vendo. Se entrega. É tempo de arrependimento. É tempo de sairmos desse nível da corrupção. É tempo de sairmos desse nível de sujeira, mas irmos para o nível de agradar ao Todo-Poderoso. Oh, só em Ti confiarei, eu nada temerei. Oh, meu Deus, em Ti eu irei. Olhe para a sua igreja, Senhor. Olhe para cada coração aqui nessa noite. Olha para cada homem, olha para cada mulher. Eu sei que o Senhor não está expondo ninguém aqui. Eu sei que o Senhor não está apontando o dedo para ninguém aqui. O Senhor está estendendo os seus olhos de amor. O Senhor está estendendo as suas mãos de perdão. O Senhor está estendendo as suas mãos da salvação. Deus, em nome de Jesus, escreva uma nova história sobre a vida desse homem. Escreva uma nova história sobre a vida dessa mulher. Em nome de Jesus, Senhor, que nós podemos glorificar ao Senhor em tudo nas nossas vidas. Que nós podemos render graças ao Senhor em tudo na nossa história. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro para que um novo tempo de graça, de favor, de unção se manifeste no meio do teu povo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, se você colocou todo o seu coração nessa oração, aplauda ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Você foi abençoado? Então se assenta rapidinho. Vamos para um outro ponto. Chamar para cá nosso querido Tiago, nossa querida Thay. Vamos estar servindo a ceia do Senhor. Enquanto eles vêm para cá, abra sua Bíblia. Um texto mais do que conhecido. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Versículo de número 23. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Queria ter um pouquinho de mais tempo para ler todo esse capítulo com vocês, mas porém não tem.
Mas na próxima ceia nós vamos ler. E eu quero te explicar algumas coisas sobre a ceia. Mas como eu já excedi meu tempo, só vou pontuar algo para vocês. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este cálice, comerdes deste pão, e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o seu próprio juízo. Eis aí a razão para que porque muitos estão fracos e doentes, e muitos que já até dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seria julgado. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Somos separados, amém? Somos tirados do mundo. E o texto que é de conhecimento de todos nós, traz uma breve reflexão a respeito do que é a ceia do Senhor e a importância de participarmos dessa ceia, a importância de desfrutarmos desse momento, porque, amado, o texto está dizendo: fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Você lembra que existia uma lei no livro de Levítico, que o sumo sacerdote, uma vez o ano, ele tinha que entrar em oração pelo povo e tinha que fazer um ato. Qual era o ato, pastor? Existia 2 bodes: o bode da expiação e o bode que era lançado fora. Então esses 2 bodes eram trago até o sumo sacerdote. Ele degolava e oferecia em oferta ao Senhor, e o outro, ele empunhava as mãos sobre o bode e levava o bode para morrer ou para ser abandonado no meio do deserto. Esse ato era o ato que Deus, através do primeiro bode, estava recebendo a oferta de perdão do povo, e através do segundo bode, estava levando o pecado do povo fora do arraial. Você está me entendendo? Diz amém. Pode ler depois o livro de Levítico. E o bode era solto para morrer em meio ao deserto. Não podia morrer nas agremiações, não podia morrer perto da tenda, ele tinha que ser solto para fora, porque ele estava levando o pecado do povo. E não é à toa que o Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor, que quando ele foi condenado dentro de Jerusalém, a Bíblia diz que ele teve que percorrer um caminho. Qual caminho? Eu nunca fui em Israel, meu sonho é ir, vou ainda em nome de Jesus, junto com a família, né, amor? A Bíblia diz que ele teve que passar por uma via chamada Via Dolorosa, e ele caminhava por essa via, mas a Bíblia diz que ele não morreu dentro da cidade. Ele foi levado para morrer fora da cidade, em um lugar chamado Monte Gólgota, ou Monte Caveira, porque Jesus era esse bode que levava o pecado do povo para fora. É por isso que a única vez que você vai ver nas Escrituras o Senhor Jesus separado do Pai é o ato quando ele é levantado na cruz, aonde ele diz: Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Nesse único momento, o Senhor se retira de certa forma, faz vistas grossas, sai de perto dele, e ele sente, e ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me deixaste? Por quê? Porque o Senhor não compactua com o pecado, e ali Jesus estava levando sobre ele, não o pecado dele, mas o nosso. Amém? Esse bode que está indo para morrer agora fora da cidade, e por isso que ele vai por aquela via dolorosa. E se você lembra, você lê o texto, você vê que ele vem carregando uma cruz, ele cai, até que um camarada chamado José de Arimateia, lembra disso? Pega e o ajuda com a cruz, e ele vai até ele chegar nesse monte Gólgota para ser crucificado, porque ele tinha que morrer ali. Ele não podia morrer dentro da cidade, senão ele não era um sacrifício completo. E por que o senhor está falando tudo isso, pastor? Porque essa ação
foi por amor a nós. E quando diz fazer isso em memória de mim, Ele está falando tudo isso por amor a vocês. Eu fiz para que vocês se mantenham fiel. Amém? Por isso que Ele vai celebrar a ceia com os discípulos. E Ele diz para os discípulos: aquele que molharam um bocado do pão no meio da sopa, sei lá, o negócio lá, esse é o que vai me trair. Ele não fala para os discípulos? E você vai ver, amado, olha só, olha que profundo isso, eu não tenho tanto tempo para explicar, mas você vai ver, e se você ler minuciosamente o texto, você vai ver que o único que não participou da ceia, que não comeu da ceia, foi foi Judas, perdão. Ele foi o único que não participou da ceia. Ele foi o único que não celebrou ali, ele saiu antes. Por isso que o Senhor diz, o que você, o que molhar no bocado, esse que vai me trair. E a Bíblia diz que ele fica nervoso e sai. Quando você lê o Evangelho de Mateus, não dá essa percepção. Mas quando você lê o Evangelho de João, você vê que ele sai, Judas sai antes. E por não participar da ceia, ele foi trair o Jesus. Está vendo a importância da ceia? Você lembra quando Jesus ele vai lavar aos discípulos? Já vai brotando as coisas aqui na minha cabeça, eu vou falando para você. Mas você vê quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele chega em Pedro. Amém? Quando ele chega em Pedro, o que o Pedro fala para ele? Pedrão fala assim: não, Senhor, de jeito maneira, o Senhor vai lavar os meus pés? Não, eu que tenho que lavar os pés do Senhor, pelo amor de Deus. Pedrão gostava de se aparecer mais do que os outros, né? Todo mundo, Jesus vai. Quando chega no Pedrão deu uma de bom moço, de falso, humilde, né? Como diz o outro. Mas aí o Senhor chega para lavar os pés de não. Aí o Senhor fala para ele assim: Pedro, me deixa lavar os seus pés, senão você não vai ter, você não vai ter parte comigo. Aí o Pedrão, como gosta de se aparecer, ele diz: então lava o corpo todo, Senhor. Eu não quero só os pés não, que nem ele, mas lava o corpo todo. João está na minha cabeça. Vai para lá, João. Judas não estava também nesse lugar. E porque não teve os pés lavados, porque não participou da ceia, traiu o Senhor. Muita coincidência, sim ou não? Está vendo a importância da ceia? Então o Senhor diz: fazer isso em memória de mim. Nós vamos participar desse momento. Nós vamos celebrar esse momento. E diante disso, quem for participar da ceia, fique em pé em nome de Jesus. Espírito Santo, há uma unção de revelação nesse lugar, amém, amado? Que bênção de Deus. Se eles topassem ficar aqui até uma meia-noite, dava pra gente ir mais um pouquinho, né? Brincadeira.